nosso último dia de aula, porque está previsto que a nossa turma, os nossos encontros sejam de 25 de março a 12 de abril. É provável que depois, que a partir de amanhã você já tenha uma outra disciplina iniciando. Então, hoje, a gente vai fazer a última aula e eu vou passar a orientação para a terceira avaliação. Essa terceira avaliação ela é bem mais simples do que a segunda. Aliás, da segunda, eu já coloquei a nota de todos vocês lá no Classroom, da segunda avaliação. Então, se algum de vocês apresentou ou entregou o trabalho e está sem nota lá nessa atividade lá do Classroom, pode me mandar depois uma mensagem, que pode ter sido algum problema lá da ferramenta, tá? Então, hoje a gente vai ver um terceiro assunto, vai ter uma atividade. Essa atividade é a terceira avaliação. A primeira são todas aquelas que vocês entregaram. O fato de vocês terem participado das aulas e entregado as atividades, entreguei todas as atividades, vai ter uma nota muito alta. Participei, mas não entreguei todas as atividades, eu entreguei a metade, vai ter a metade da nota. Assisti, mas não entreguei nenhuma, não vai ter nota, tá? E aí, essa é a primeira avaliação. A segunda, você já tem a nota, foi aquela apresentação. A terceira, a gente vai ver hoje. A professora, apesar de tudo, não conseguia a média 6. Quando eu colocar a nota da terceira avaliação, eu vou colocar uma instrução para quem precisar de prova substitutiva ainda, tá? Eu acho que ninguém vai precisar. Eu acho que quem está frequentando as aulas e entregando o trabalho e avaliação, não vai precisar, certo? E aí, essa terceira avaliação, o prazo dela vai ser até quarta-feira, às 23h59. Eu já cadastrei a terceira avaliação lá no Classroom e já está com prazo. O prazo até quarta-feira, que é dia 14, às 23h59. E aí, como é a avaliação, eu só vou aceitar as entregas no prazo mesmo. Então, vocês vão ter 2 dias para fazer. É uma tarefa muito simples, é uma atividade muito simples, a terceira avaliação. Vai ser baseado na aula de hoje, mas vocês vão, para que ela seja simples, vocês precisam ter feito o trabalho da segunda avaliação. Eu acho que todo mundo que está na turma aqui fez. Se eu não estou enganada e confundido o nome de vocês, eu acho que todos vocês da segunda avaliação aqui, eu dei nota. Por que precisa ter feito a segunda avaliação? Porque vai se tornar muito mais fácil se vocês tiverem feito a segunda avaliação, porque é um trabalho que se vocês tiverem feito, vocês só vão transformar a forma de escrever para essa forma de agora, tá? Então, na verdade, transformar não, porque eu não pedi a documentação, mas vocês já têm o sistema e vai ser muito mais tranquilo, certo? Então, vamos começar a aula de hoje, que vocês vão ver que é uma aula muito mais simples do que as aulas anteriores, e até mesmo a atividade é mais simples. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Acho que já carregou, né? Certo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um assunto chamado Métodos Ágeis em Engenharia de Software, na verdade, como fazer requisitos ágeis quando a gente estiver utilizando o método ágil como processo de desenvolvimento. A gente viu até o momento, as nossas aulas, nós aprendemos a fazer a documentação de requisitos, que é feita quando a gente utiliza o método tradicional de desenvolvimento de software. No método tradicional, o que a gente faz? Isso que vocês fizeram até a aula passada. Na aula passada que vocês fizeram, vocês tiveram... Nas nossas primeiras aulas, vocês aprenderam a fazer um conjunto de documentações, documento de visão, regra de negócio, requisito não funcional, caso de uso e protótipo, né? Aí, quando foi na aula passada, vocês não entregaram a documentação naquele formato que a gente já aprendeu, mas vocês fizeram uma apresentação que tinha tudo isso,
tinha as necessidades, tinha as regras não funcionais, tinha regras de negócio, tinha caso de uso e tinha os protótipos de tela. Beleza. É assim que é feito no processo tradicional. A partir do momento que é feita uma apresentação, como vocês fizeram na aula passada, e o cliente diz, ok, é isso mesmo que eu quero, o que acontece no método tradicional? Vai para a equipe de desenvolvimento, eles vão fazer a parte da modelagem do sistema, programação, e vão entregar o sistema para o cliente. Só que vocês viram que vocês tiveram que fazer a documentação completa, né? Vocês tiveram que pensar no sistema como um todo, e a partir do momento que vocês pensam no sistema como um todo, em todas as funcionalidades que tem que ter, todas as regras, aí começa-se a desenvolver. Isso no tradicional. No que a gente vai ver hoje, que é o método ágil de desenvolvimento, não é bem assim. O desenvolvimento, quando a gente vai pela metodologia clássica, o que acontece? Muitas vezes, durante esse processo de requisitos, que pode se alongar, mudanças ocorrem. Ou então, quando a equipe começa a desenvolver, baseado naquela especificação que ela recebeu, pode ser que mude alguma coisa e que tenha necessidade de alterar. Por exemplo, uma empresa contrata o desenvolvimento de sistema. E aí, a equipe vai lá e começa a desenvolver. Ela faz todo o trabalho de requisitos primeiro, depois ela vai começar a desenvolver. Só que enquanto a equipe está desenvolvendo, acontece alguma coisa, surge um concorrente, surge Deus livre, uma pandemia como essa, que aí tem a necessidade de alterar o sistema que está sendo desenvolvido. Só que se for no tradicional, da feita que é fechado o contrato, ou seja, a equipe diz, eu vou desenvolver baseado nessa documentação aqui que eu recebi, não é tão fácil assim mudar. E aí os métodos ágeis, eles surgiram para suprir essa necessidade rápida de mudanças. Aqui, qual é a diferença da forma tradicional? Na forma tradicional, a gente primeiro faz a licitação de requisitos do todo e quando começa a construir o sistema, faz o sistema todo. Aqui no método ágil, não. O software ele é desenvolvido como uma série de incrementos, ou seja, eles usam a metodologia do dividir para conquistar. Primeiro é lançado uma versão do sistema que tem um conjunto de funcionalidades. Depois lança-se a versão 1.1, aí acrescenta-se mais um conjunto de funcionalidades. 1.2, aí acrescenta-se outro conjunto de funcionalidades. Então, o método ágil, o que ele faz? Ele propõe dizer, por que em vez de fazer os requisitos todos de uma vez e depois ir para casa e desenvolver o sistema todo e o cliente só vê no final, por que a gente não divide isso? Por que eu não faço primeiro os requisitos só da parte principal, desenvolvo e entrego. Depois eu faço os requisitos de outra parte, desenvolvo e entrego. Então, a ideia que é o cerne, né, que é o coração do método ágil, é que eu posso desenvolver software em pequenas partes, até que eu tenha no final um sistema pronto, só que ele vai ser entregue em pequenas partes. Então, na metodologia ágil, eles têm menos ênfase nas definições de atividades e mais na pragmática e nos fatores humanos. Ou seja, vocês vão ver já que na metodologia ágil, eles dizem, olha, não precisa a gente escrever tudo o que o cliente quer. O que a gente precisa é ter alguém na equipe que saiba exatamente o que o cliente quer, para que a gente possa perguntar para ele. Então, em vez dele escrever todas as regras de negócio, os requisitos não funcionais, os casos de uso, ele vai escrever os requisitos de uma forma mais simples, só que tem uma pessoa na equipe, ou o próprio cliente está lá na equipe e diz o que ele quer. Então, em vez da equipe receber um conjunto de documentação, o que ela tem, na verdade, é alguém para perguntar, para dizer, mas como é que você quer mesmo essa tela? Esse botão é aqui ou aqui? Quem são as pessoas que vão ter acesso? E na mesma hora já se programa. Então, o método ágil, ele tem essa questão de a documentação não é tão enfatizada assim. Só que aí, algo que é importante destacar é que, quando a gente vê ágil, a gente já tende a associar que ele é muito mais rápido. Então, o cliente ele vai receber tudo muito mais rápido. E não é bem assim. Pode ser que o conjunto de pequenas entregas, quando a gente somar, seja até maior o tempo de desenvolvimento do que se eu fizesse tudo de uma vez. Só que a premissa não é essa, que vai ser mais rápido, e sim que o cliente vai receber um produto antes. Eu vou antecipar, mas ele não vai ser o produto completo. Então,
eu acho que a maioria de vocês são novos, não sei se vocês utilizaram o WhatsApp logo nas primeiras versões dele. Eu lembro de ter começado a usar o WhatsApp em 2013, eu acho, 2013, 2014, acho que 2013. E aí o WhatsApp ele era muito mais simples do que ele é hoje, ele era só uma ferramenta de troca de mensagens, né? E aí a gente não podia apagar mensagem, a gente não podia enviar arquivo, ele era só uma ferramenta onde eu conseguia trocar mensagem e tinha grupo ali dentro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem muito mais funcionalidades ali dentro do WhatsApp. Eu consigo apagar o que eu escrevi, graças a Deus, né? Eu consigo enviar arquivo, eu consigo enviar foto. Então, ele cresceu bastante. Então, provavelmente, o WhatsApp ele já foi construído nessa metodologia. Eles não pensaram em tudo que o sistema tinha que ter antes de desenvolver, antes de entregar. Eles pensaram, o que eu preciso fazer logo? O mais importante é a troca de mensagem, né? Então, se o mais importante é a troca de mensagem, eu lanço logo a ferramenta com troca de mensagem. Eu ainda não tenho nem a funcionalidade que permite apagar a mensagem. Beleza, eu vou lançar ele assim mesmo. Aí depois as pessoas gera um monte de confusão e depois eu lanço essa funcionalidade que permite apagar mensagens, por exemplo. E só foi depois que veio uma versão que permitia apagar mensagens. A parte de enviar arquivo também. Só depois é que veio essas funcionalidades de enviar arquivo, enviar foto. No primeiro momento não tinha nada disso. Era só uma ferramenta de troca de mensagem, que era o principal. Então, o utilizar métodos ágeis é essa filosofia. Eu não preciso fazer tudo logo. Eu preciso entregar o que é mais importante, né? Por exemplo, eu acho que tinha lembrando aqui dos sistemas que vocês apresentaram, tinha um lá que era de adoção de gatos. Talvez a funcionalidade mais importante mesmo seja essa, eu conseguir visualizar os gatos que tem disponíveis para adotar. Mesmo que eu não consiga concluir a adoção pelo sistema. Se fosse só uma consulta com os gatos disponíveis e tivesse o telefone de contato ali. Essa era a primeira versão do sistema. Depois eu poderia lançar a versão 1.1, que aí eu entrasse em contato com a pessoa dentro da própria ferramenta, que eu tivesse um cadastro de usuários e um cadastro de gatos que já foram adotados ali dentro. Eu posso ir lançando as versões e incrementando o sistema aos poucos. Então, é essa que é a finalidade do método ágil. E aí, por que ele surgiu? Qual foi o contexto? Bom, nos anos 80, anos 90, anos 2000, existia uma grande ênfase em planejar um sistema de uma forma bem cuidadosa para que não existisse erros. Além disso, a maioria dos sistemas eram sistemas grandes, eram sistemas duradouros, eram sistemas para atender necessidades de grandes empresas, do governo. E aí, eu tinha necessidade mesmo de documentar fortemente o sistema. Por quê? Porque além de ser um sistema que ia durar muito, ou seja, eu ia precisar dar bastante manutenção nele, é um sistema que tinha que atender regras, normas, porque era um sistema de governo, de grandes empresas, de bancos. Só que aí, a partir dos anos 2000, 2010, começaram-se a surgir sistemas de pequeno e médio porte. Começou-se a ter o celular, a surgir aplicativos, que são sistemas muito mais simples, que eu tenho um conjunto de funcionalidades muito menor, mas que atendem um determinado fim, e que eu posso lançar uma versão mais simples e ir incrementando conforme eu ganho usuários no meu aplicativo, por exemplo. Então, começou-se a questionar por que eu tenho que fazer toda essa documentação, por que eu tenho que pensar no sistema como um todo, por que eu já tenho que escrever todas as regras de negócio, os requisitos não funcionais, se eu ainda não sei, se eu só tenho a ideia principal, ou se é um sistema simples, ou se eu preciso lançar logo, porque senão alguém lança antes e aí eu vou ter um concorrente que vai pegar o meu mercado. Então, quando começou-se a questionar isso, e quando começou-se a ter sistemas menores, que começou-se a ter uma insatisfação com essas abordagens que eles começaram a chamar de abordagens pesadas. E aí, levou-se uma grande quantidade de desenvolvedores e especialistas em propor os métodos ágeis. E aí, em 2001, eles lançaram um manifesto
que foi escrito por 17 grandes pesquisadores da área de desenvolvimento de software, que é o Manifesto Ágil. E aí eles disseram nesse Manifesto Ágil que eles estavam descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-os nós mesmos e ajudando os outros a fazê-los. Mas o mais importante, aqui nesse Manifesto Ágil, eles declararam 12 princípios, que é o quê? Que são coisas que são importantes quando você está desenvolvendo, utilizando essa metodologia. Princípios como a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software. Aceitar mudança de requisitos mesmo no fim do desenvolvimento. O que acontece? Quando a gente usa a metodologia tradicional, nosso objetivo é descobrir o maior número de funcionalidades, tudo que o cliente quer, para a gente assinar o contrato, para a gente entregar no final o produto. E se ele vier pedir uma mudança, a gente tende a rejeitar, porque a gente já investiu muito tempo documentando, muito tempo implementando, então, na metodologia tradicional, no geral, mudanças não são bem-vindas. Agora, no método ágil, não. Por quê? Porque como você está fazendo entregas por parte, se ele traz mais alguma coisa, é só mais uma entrega que você vai ter que fazer, certo? Além disso, eles dizem que no processo ágil tem que dar contínua atenção à excelência técnica, tem que ser simples, em intervalos regulares, a equipe ela tem que refletir sobre o que ela está fazendo. Então, tem um conjunto de princípios que devem ser seguidos se você estiver seguindo o método ágil, certo? Para seguir o método ágil, também tem um conjunto de modelos que você pode escolher sobre qual modelo você vai utilizar se você seguir a metodologia ágil. Esse aqui é um conjunto, sendo que o mais conhecido e o que a gente vai conhecer rapidamente na aula de hoje é o Scrum. Scrum é o método ágil que a maioria das empresas usam. Várias empresas costumam utilizar, empresas grandes mesmo costumam utilizar métodos ágeis como Microsoft, Google, Intel, mas não necessariamente para todos os sistemas, porque dependendo do tamanho do sistema, a metodologia ágil não é mais adequada. Mas para alguns, a gente vê que lança-se um aplicativo, daqui a pouquinho já tem uma outra versão. Isso, quem costuma fazer isso são empresas que utilizam a metodologia ágil, sendo que a mais conhecida é o Scrum. E o que o Scrum é? É um modelo ágil de gestão de projetos. O conceito mais importante dentro do Scrum é o conceito de sprint. O sprint nada mais é do que o intervalo de tempo necessário para que eu consiga entregar algo de valor para o meu cliente. A origem de desenvolver sistemas utilizando o método ágil foi na indústria automobilística. Então, quem começou a utilizar os métodos ágeis foram as empresas de fabricação de carro. Aí, olhou-se para isso, olha, como o pessoal fabrica carro, será que não é interessante a gente fabricar software do mesmo jeito que o pessoal fabrica carro, ou seja, por partes, até eles chegarem no carro completo, eles vão fazendo pequenas partes de um carro, será que a gente não pode aplicar isso também, esse conceito, para desenvolvimento de software? E aí trouxe esse conceito para o desenvolvimento. Quando a gente utiliza Scrum para desenvolver o software, a gente precisa ter 3 perfis na equipe. O primeiro, o termo em inglês é Product Owner. Em português, a gente pode traduzir algo como dono do produto. O Scrum Master e o Scrum Team, que se a gente traduzir seria a equipe de desenvolvimento. E o Scrum Master, se a gente for aplicar uma tradução literal, seria o mestre Scrum. E o que faz cada um desses? O Product Owner, ou o dono do produto, ele é o responsável pelo projeto em si. Ele indica quais são os requisitos mais importantes em cada ciclo, ele é responsável por conhecer e avaliar a necessidade do cliente, é o novo analista de requisitos. Então, esse tal aqui de produto,
Pessoal, eu caí, né? Eu acho que eu caí. A apresentação está aparecendo? Ou caiu a apresentação também? Tá? Então voltou. Eu vou só, talvez eu caia, que eu vou trocar a minha rede, tá? Deixa eu só então parar a apresentação e apresentar de novo aqui. Pronto. Então, acho que agora eu troquei aqui para a rede, para rotear o celular, que às vezes é mais seguro do que ficar usando a internet fixa. Então, continuando, eu acho que eu parei aqui falando para vocês que dentro do Scrum existe 3 perfis importantes, o Product Owner, o Scrum Master e o Scrum Team. Sendo que o Product Owner tem esse nome bonito em inglês, mas na verdade é o que a gente estava chamando até então de analista de requisitos. Só que aqui dentro do mundo ágil, ele tem uma importância maior em que sentido? Se ele tem que realmente conhecer o que o cliente quer. Por quê? Porque aqui na documentação de requisitos ágeis, vocês vão já ver como ela é feita, ela não é tão detalhista assim, então ele não escreve muito. Ele vai estar ali no meio da equipe sempre tirando dúvida. Só que ele tem que saber o que o cliente quer, porque ele é justamente a pessoa que vai dizer, olha, o botão tem que ser vermelho, não tem que ser verde. A listagem tem que ser assim. O passo a passo vai ser esse, esse, esse. Só que ele não vai escrever isso. Ele vai ser uma pessoa que sabe muito o que o cliente quer. Na maioria das vezes, ele é uma pessoa da equipe, mas se o cliente tiver disponibilidade, esse Product Owner pode ser o próprio cliente. Ele pode estar ali junto da equipe dizendo que o sistema tem que ser feito. Por exemplo, tem empresas que eles têm dentro da empresa a própria equipe de desenvolvimento, a própria UFOPA. Dentro da UFOPA tem um setor chamado CETIC, que eles desenvolvem alguns produtos para a UFOPA, o site da UFOPA, sistemas para a UFOPA. Não siga, mas alguns sistemas da UFOPA é essa equipe lá, o CETIC, que desenvolve. Aí, se alguém da UFOPA precisa de um sistema, ele pode ir lá para dentro do CETIC se tornar esse Product Owner, dizendo para a equipe como tem que ser feito. Ou um analista lá do CETIC conhece tanto a necessidade que ele vai fazer esse papel do Product Owner. Certo? O outro papel é o Scrum Master. Aí ele começa dizendo assim, não é gerente, não é o líder, é um facilitador, conhece bem o modelo, é um solucionador de conflitos. Na verdade, o que ele quer dizer aqui? É que no mundo ágil, para usar essa metodologia, uma das coisas que se pede é que essa equipe ela seja autônoma, ou seja, as pessoas sabem o que eles têm que fazer. Então, não precisa ter um chefe lá dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então, por isso que o papel do Scrum Master, ele é mais de um coordenador das atividades do que exatamente um chefe. E, por fim, eu tenho o Scrum Team, que é a equipe de desenvolvimento. Só que, qual é a diferença aqui de uma equipe de desenvolvimento da metodologia ágil para uma equipe de desenvolvimento tradicional? É que na metodologia ágil, eles pedem que as pessoas da equipe, elas sabem fazer tudo, cada pessoa sabe fazer tudo do ciclo de desenvolvimento. Então, a pessoa, ela sabe programar, ela sabe trabalhar com banco de dados, ela sabe testar, ela sabe a parte de configuração. No processo tradicional, o que eu costumo ter são papéis.
Ou seja, eu tenho a pessoa que ela só é analista de requisitos, eu tenho a pessoa que só é de banco de dados, eu tenho a pessoa que só é programador. Isso no tradicional. No método ágil, não. A pessoa ela é tudo dependendo da necessidade da equipe. Então, essa é uma diferença. Outra coisa é que na metodologia ágil se pede que sejam equipes pequenas, que tenham de 6 a 10 pessoas. Mais do que 10 pessoas, não é recomendado utilizar a metodologia ágil, isso é tradicional. Por quê? Porque na metodologia ágil, uma das coisas que se pede também é que eu não tenho tanta documentação, as pessoas se conversam para saber o que elas têm que fazer. E aí, para equipes maiores, fica difícil gerenciar. Um outro conceito do Scrum é que eu tenho algo que eles chamam de Product Backlog. Tem esses termos em inglês, mas a gente sempre procura utilizar, associar ao termo em português. O Product Backlog nada mais é do que uma listagem contendo todas as funcionalidades que têm que ser implementadas. Se a gente pensar, seria algo parecido com aquele documento de visão, onde a gente tem todas as funcionalidades, né? Só que não necessariamente eu tenho tudo detalhado, mas eu preciso ter uma lista com tudo que eu tenho que fazer naquele sistema, certo? E aí, esse Product Backlog, que é o que eu tenho que fazer, são os meus requisitos. E existe uma forma de escrever requisitos utilizando a metodologia ágil, que não é aquela forma que a gente aprendeu até agora. Para a metodologia ágil, os requisitos eles são escritos de uma forma chamada história de usuário. O que é essa história de usuário? É uma forma, são artefatos de desenvolvimento, né, utilizados em sistemas geridos segundo metodologias ágeis. Elas focam nos objetivos do usuário e como o sistema alcança esses objetivos. Elas fracionam os requisitos para que seja possível estimar o esforço para aquele projeto. São descrições simples, que descrevem uma funcionalidade e é recomendável que seja escrita segundo o ponto de vista do usuário. Deve ser, aqui que é interessante, devem ser curtas, simples e claras. Devemos conseguir escrevê-las em um simples e pequeno cartão, conhecido como User Index Card. Se não há espaço para escrevê-la em um cartão, é porque devemos refinar. Então, como assim escrever em um cartão? História de usuário, elas devem ser escritas dessa forma aqui. Existe um padrão. Toda história de usuário, tudo que está escrito aqui em azul é fixo. O que está escrito em vermelho é o que vocês vão variar quando vocês estiverem escrevendo um requisito, e aí depende do sistema que vocês estiverem licitando. Mas a história de usuário sempre tem esse formato. Sempre começa com a estrutura comum, em seguida vem o papel, eu quero, aí a funcionalidade que a pessoa quer fazer para que seja possível a justificativa. Então, como vendedor responsável pelo setor de livros, eu quero procurar por livros filtrando por nome, para que seja possível verificar se o livro X está disponível para pronta entrega. Então, eu tenho uma estrutura na história de usuário. É o ator, que sempre vem depois da frase comum. Eu tenho a ação, que é o que ele quer fazer, e eu tenho a funcionalidade, que pode ser visto como uma justificativa. Então, comum, vendedor, eu quero procurar por livros, filtrando por nome, para que seja possível verificar se o livro está disponível para pronta entrega. Então, todos os meus requisitos eu vou escrever dessa forma. Como um cliente, eu quero ver os filmes disponíveis para locação para que eu possa alugar. Como um cliente, eu quero ver os livros disponíveis para locação para que eu possa agendar uma reserva na data. Aqui um exemplo de história de usuário para um sistema de empresa aérea. Como cliente de negócio, eu quero ver promoção de passagem de aérea. Como cliente de negócio, eu quero comprar uma passagem aérea. Como cliente de negócio, eu quero pagar com meu cartão de crédito corporativo o valor das passagens. Como cliente de negócio, eu quero escolher o assento que melhor me convier. Como cliente de negócio, eu posso realizar pelo meu smartphone o check-in para otimizar meu embarque. Então, veja que eles descrevem todos os requisitos seguindo essa simples estrutura. E aí, a história de usuário, como a gente comentou, ele sempre deve ser escrito no formato de um cartão. Esse tamanho do cartão é um padrão de 9 por 15 centímetros, são aqueles, a gente costuma chamar de post-it.
para esses cartões também. Então, deixa eu só abrir aqui a minha tela rapidinho e parar a apresentação para mostrar algo aqui para vocês. Então, acho que vocês estão conseguindo me ver. Os histórias de usuário, eles são escritos dessa forma aqui, em cartões como esse. Então, aqui ele diz, como usuário, eu quero visualizar meu histórico para que possa saber minhas notas. Isso é uma forma de escrever um requisito lá do SIGA. O sistema de tentar lembrar, tinha lá um sistema que era de emprego liminar, se eu não estou enganado. Então, como um desempregado, eu quero buscar opções de emprego para que eu possa ter um novo emprego. Isso é uma forma, né? Ou como um dono de empresa, eu quero cadastrar novas vagas para que eu possa encontrar novos funcionários. Isso é a forma de escrever requisito no formato de história de usuário. Tinha um outro lá que eu acho que era agendamento de consultas em unidades básicas de saúde, que vocês fizeram. Aí vocês escreveriam vários cartões para cada uma das funcionalidades. Então, eu estou lá, como um paciente, eu quero agendar consultas. Aí no outro, como um paciente, eu quero saber qual a unidade básica de saúde mais próxima da minha casa. Como um paciente, eu quero saber se tem a especialidade médica que eu preciso nas UBSs de Oriximiná. Então, cada requisito eu escreveria dessa forma, nesse formato de história de usuário, e lembrando que tem que caber num cartão como esse. Porque se não couber num cartão como esse, está grande demais, é melhor dividir e criar outro. Então, a lógica das histórias de usuário para sistemas ágeis é que sempre cabe em pequenos cartões como esse, em pequenos post-its como esse, certo? Então, lá vou eu compartilhar novamente a janela que eu tinha fechado. Pronto. Então, sempre deve caber nessa estrutura e sempre deve ter esse padrão, esse estilo de escrita. Quem? Então, como aí o ator, o que eu quero e o porquê. Então, sempre vai ser esse estilo de escrita em cartões. E a ferramenta indispensável, é o cartão para escrever essas histórias de usuário. E aí eu vou ter esses pequenos cartões, esses pequenos post-its, e aí vou escrever e vou detalhar os requisitos do meu sistema nesse formato. E aí o que vocês percebem? Que eu não detalho da mesma forma que eu detalhei, que vocês detalharam, quando estavam fazendo o processo tradicional. Os requisitos são só esses cartões. No tradicional, o que vocês faziam? Fizeram o documento de visão, pensaram nas regras de negócio, pensaram no caso de uso, pensaram nos protótipos. Aqui não. Aqui são esses cartões. Só que aí, quando você recebe um cartão como esse, vocês vão ver que vai ter dúvidas. Por exemplo, como usuário, eu quero marcar uma consulta num posto de saúde. É só isso que tem lá. Como é essa consulta? Quais são os campos que vão ter? Quais são os campos obrigatórios? Eu não sei. Eu só recebi esse cartão. O que eu vou fazer? Eu vou ter que perguntar lá para o Product Owner, lá para o dono do produto, quando eu for implementar, todas essas informações. Por quê? Porque não estão documentadas, não estão escritas em nenhum lugar. Só o que eu tenho são esses cartões mesmo. E aí, com esses cartões, o que a equipe de desenvolvimento vai fazer? Antes de iniciar o desenvolvimento, cada história ela deve ser dividida em tarefas. Cada tarefa ela deve representar um passo que deve ser concluído em até um dia de trabalho. Um ponto importante a ser considerado ao estabelecer as tarefas de uma história é que, idealmente, toda a equipe deve trabalhar no desenvolvimento dela. Dessa forma, todos podem compartilhar o conhecimento relacionado àquela história. Então, quando a equipe de desenvolvimento recebe essa história, ela vai ter que ver quais são as tarefas que tem ali por trás. Então, por exemplo, como um cliente de negócio, eu quero consultar os apartamentos pelo web para facilitar a reserva. Beleza,
tenho aqui, uma história de usuário que diz que tem um cliente que ele quer uma consulta onde ele possa fazer reserva de apartamento. Aí, a equipe de desenvolvimento ela vai fazer o quê? Ela vai ver quais são as tarefas que tem por trás dessa história. Tem que fazer a interface do usuário, tem que criar os componentes de validação, tem que integrar esse sistema, tem que executar testes de aceitação. Então, só para fazer essa consulta, eu tenho várias tarefas associadas. Se eu estiver utilizando essa metodologia ágil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar essas tarefas, e uma coisa que ele diz é que cada tarefa dessa não pode passar de um dia de trabalho. Então, se estiver passando de um dia de trabalho, eu tenho que quebrar em tarefas menores. Então, essa é a forma que se utiliza para fazer a gestão de projetos utilizando metodologia ágil. Depois, eu tenho um quadro de andamento de atividades. Logo no início, todas as tarefas estão aqui para fazer, né? Conforme a equipe vai trabalhando, ela vai movimentando para esse quadro, que são as tarefas em andamento, e quando ela termina, ela coloca aqui no lado do concluído. Então, a gestão, basicamente, eu pego todas as histórias de usuário, quebro em tarefas, cada tarefa dessa vai ser um cartão. E aí eu coloco no início tudo aqui. Depois, conforme a equipe vai trabalhando, ela move para esse status em andamento, depois para o concluído. E aí, a equipe vai fazer as tarefas que ela tem que fazer dentro de uma sprint. E o que é essa sprint? É um intervalo de tempo onde eu vou entregar alguma coisa para o meu cliente, certo? A equipe, ela costuma se reunir na frente desse quadro, e vocês podem ver aqui na imagem que é tudo, essas histórias de usuário, essas tarefas, tudo utiliza esses pequenos cartões aqui, e aí eles dividem as tarefas que estão, que tem para fazer, o que está em andamento e o que está concluído, e aí eles vão gerenciando. Quando tudo estiver concluído, eles terminaram a sprint. E aí, utilizando essa metodologia ágil, eles recomendam que tenha uma reunião diária, que eles chamam de Daily Scrum, onde a equipe, cada um diz o que fez no dia anterior, o que vai fazer no dia seguinte, o que impede de prosseguir. Ele recomenda que sejam reuniões em pé. Por quê? Para que seja rápido, porque em pé cansa, né? E aí a equipe vai verificando o que tem que ser feito. No final, quando todas as tarefas estiverem concluídas, eles conseguem entregar algo para o cliente. Então, a visão geral do Scrum é essa aqui. Eu tenho o Product Backlog, que é o meu conjunto de histórias de usuário que eu tenho que fazer. Aí eu vou planejar, verificar o que é que cabe. Essa sprint, que é o intervalo de tempo que eu levo para entregar para o cliente alguma coisa, eles recomendam que seja de 2 a 4 semanas. 5 semanas eu posso fazer uma sprint? Não é legal, porque o conceito da metodologia ágil é justamente que você entregue funcionalidades rapidamente para o cliente. Então, no máximo 4 semanas, você vai ter que entregar um conjunto de funcionalidades para o cliente, aí você fica repetindo esse ciclo até que o sistema tenha terminado. Então, o conceito de usar o Scrum faça as histórias de usuário, que são as funcionalidades que o sistema tem que ter. Depois, para cada funcionalidade daquela, eu vejo as tarefas que eu tenho que fazer. Levo de 2 a 4 semanas para implementar, de acordo com o tamanho que eu vou definir para a minha sprint, e entrego um produto para o meu cliente. E repito isso várias vezes. Só que eu faço esse meu conjunto de tarefas, não é o todo, é o que eu quero entregar nesse intervalo de 2 a 4 semanas. Então, aí vocês podem dizer, professor, então beleza, é muito melhor fazer isso aqui, né? Eu não sei por que a gente passou um tempão estudando aquela outra forma, aqueles documentos chatos de preencher, se a gente pode fazer só esses cartões e já resolve a nossa vida. É uma forma de pensar, só que seguir os métodos ágeis, eles não são indicados para todos os sistemas. Eles são indicado fazer isso sobre determinadas condições. Se eu trabalho com equipe grande e espalhada geograficamente, não é legal utilizar métodos ágeis. Por exemplo, vocês trabalham numa equipe que são 15 pessoas, tem 5 pessoas que estão em Oriximiná, 5 pessoas que estão aqui em Santarém, 5 pessoas que estão lá em Belém. Eu posso usar método ágil? Não é mais adequado. É melhor fazer o tradicional mesmo, onde eu tenho tudo escrito e cada equipe recebe aquele conjunto de documentos que tem que fazer e pronto. Por quê? Porque aqui não, aqui no método ágil eu não tenho quase nada escrito, eu só tenho esses cartões.
eu tenho que estar interagindo com a equipe o tempo todo, eu tenho que ter o PO ou um analista de requisitos perto de mim para que eu possa ficar perguntando para ele as coisas. Então, se eu trabalho com equipes grandes, espalhadas geograficamente, não é o ideal. Situações onde o feedback é demorado. Se o product owner, né, o dono do produto, for o cliente, e esse cliente ele não está perto, quando eu pergunto alguma coisa, ele demora a responder, não é o ideal também. É melhor que eu tenha tudo documentado no papel, que aí minhas dúvidas eu tiro na documentação, e não ficar tentando ligar para o cliente toda vez que eu quiser saber qual é o campo obrigatório ou não. Sistemas que precisam passar por regulamentação. Vocês viram que a gente escreve muito pouco aqui nesse documento de requisitos, né? O documento de requisitos são esses cartões. E aí, são esses cartões aqui, é tudo que eu tenho para escrever. Se eu estiver trabalhando com um sistema que tem muitas normas e muitas leis, que depois eu vou ter que passar por uma auditoria para verificar se aquele sistema atende tudo, por exemplo, um sistema bancário, onde eu tenho que fazer um conjunto de cálculos ali, onde tudo é regulamentado por lei. E aí, depois, quando eu entregar aquele sistema, é muito provável que alguém vai olhar para ver se ele está correto. Um exemplo, recentemente, o Banpará implementou um sistema onde ele está cadastrando um conjunto de serviços que foram impactados pela pandemia para receber auxílio, né? Então, cabeleireiros, pessoas que trabalham com festa, um conjunto de categorias, eles se cadastram lá para receber um determinado benefício. Só que para receber esse benefício tem um conjunto de regras, não é todo mundo que vai lá, se cadastra e vai receber, né? Tem que atender um conjunto de pré-requisitos. É muito provável que para desenvolver esse sistema deles, eu tenha que ter documentado tudo, porque depois alguém vai olhar ali, vai auditar para verificar se está tudo certo. Se realmente ele está provando os benefícios das pessoas que obedecem um conjunto de critérios. Se eu fizesse ele no modo ágil, o que aconteceria? Como é que eu garantiria que as regras estão sendo seguidas se eu não documentei em nenhum lugar as regras? Então, sistemas que tenham que passar por uma regulamentação, o ideal é que eu utilize o processo tradicional mesmo. Por quê? Porque ali eu tenho o documento de regras de negócio, onde eu vou colocar tudo ali escrito. Agora, eu vou desenvolver um aplicativo para um açougue que me contratou, porque ele quer que eu faça um aplicativo para que as pessoas possam comprar e receber o pedido delas, né? Aí, eu não tenho muita regra. A única regra que eu tenho é que as pessoas compram ali e eu entrego. Ele não vai passar por uma auditoria, o meu sistema, não vai passar por uma regulamentação para ver se ele está atendendo a lei. Então, aí sim, eu posso utilizar o processo ágil, porque é um sistema simples, que eu tenho que entregar rápido, porque o dono do açougue quer ver logo essa funcionalidade, e aí eu entrego logo essa funcionalidade que ele mais quer, que é a das vendas, do pedido dos produtos, e depois eu posso ir incrementando o aplicativo dele. Aí é bom usar o método ágil. Agora, se for um sistema que tem que passar por regulamentação, por auditoria, aí já não é indicado. Sistemas embarcados. E o que são sistemas embarcados? São esses sistemas que ficam embutidos na geladeira, no computador, que fazem uma tarefa específica. Por exemplo, esse sistema, as geladeiras que controlam ali a temperatura. Por trás ali tem um pequeno sistema que faz isso. Só que esses são sistemas pequenos que têm regras muito fixas. E aí não é legal eu utilizar o método ágil porque eu preciso documentar todas as regras. Então, sistemas que têm regras muito bem estabelecidas, não é. Agora, sistemas mais simples, que eu tenho um cliente perto, que eu possa questionar, aí é ideal eu utilizar essa metodologia, certo? Então, o que eu gostaria que ficasse para vocês? Que quando vocês forem ser analistas de requisitos lá na vida real, que vocês forem contratados para desenvolver um determinado sistema. E aí vocês precisarem saber o que o sistema tem que ser feito, para saber qual é a metodologia que vocês vão ter que utilizar, vocês têm que ter esse conhecimento. É um sistema de médio porte, que tem regra, então nem adianta eu ir fazer o método ágil.
onde eu vou documentar muito pouco. Agora, é um sistema pequeno, não tem tanta regra, para que eu vou passar um tempão fazendo aquela documentação, se eu posso documentar de uma forma muito mais simples, entregar mais rápido e deixar meu cliente satisfeito mais rápido? Ou, vocês tiveram uma ideia, são vocês mesmos que vão desenvolver um novo aplicativo, porque vocês acham que precisa ser lançado rápido e que vocês vão ficar ricos se vocês lançarem esse aplicativo. Como vocês mesmos que vão implementar, não tem por que também vocês passar um tempão documentando o sistema, fazendo os protótipos de tela, se vocês mesmos já poderiam estar ali programando. Aí faz só umas histórias de usuário nos cartõezinhos desse mesmo para se gerenciar, certo? Então, não é que exista uma forma mais fácil ou uma forma mais certa de fazer requisito. Existe uma forma mais adequada dentro de uma determinada situação. Vocês entenderam? Alguma dúvida aí nessa parte? Então, vamos seguir e vamos ver qual é a terceira avaliação de vocês, certo? Deixa eu só abrir aqui. Ah, não, eu estou abrindo o lugar errado. Ok, deixa eu compartilhar aqui. Atividades original. Tem já cadastrado, deixa eu ver se já carregou aqui para vocês. Não, ainda não. Ok. Lá no Classroom tem uma atividade já cadastrada, que vai ser a terceira avaliação, que diz assim: escreva os requisitos do sistema licitado na segunda avaliação no formato de história de usuário. Então, o que eu estou pedindo é super simples, é vocês pegarem aquele sistema que vocês já têm a ideia, já fizeram a documentação tradicional dele na apresentação, e escreva no formato de história de usuário. Se a gente tivesse agora na sala de aula, eu daria os cartões para vocês e vocês fariam isso manualmente. Como a gente não está, então, como é que eu fiz um template simples aqui para vocês, que é vocês vão dizer o nome do sistema, objetivo, e aqui vocês vão escrever as histórias de usuário. Como um adotante, eu quero encontrar gato disponível para que seja possível realizar uma adoção no sistema do gato. Vocês viram que esse foi o que ficou mais na minha cabeça. Como dono de açougue, eu quero disponibilizar as carnes para que seja possível os clientes realizarem pedidos remotos. Como um paciente, eu quero agendar minha consulta para que seja possível um atendimento na UBS mais próximo. Então, só que, claro, eu estou dando só um exemplo, vocês vão ter que pensar nos vários requisitos que vocês vão escrever nesse formato de história de usuário aqui. Isso é a terceira avaliação, viu? Simples assim, fácil assim. E se você já tem o trabalho da segunda avaliação pronto, é muito mais fácil, é só escrever nesse formato. Até quando vocês têm para fazer isso? Vamos ver aqui, até quarta-feira, data de entrega, 14 de abril, às 23h59. Então, até quarta-feira, às 23h59, vocês vão preencher isso aqui e vocês vão ter a nota da terceira avaliação. Fácil assim, porque eu fiquei boazinha agora na última aula, certo? Então, é isso que é a terceira avaliação. Então, fiz a segunda avaliação, já tenho a minha nota bonita lá, que só teve nota bonita nessa segunda avaliação. Faz essa terceira avaliação agora, que é preencher isso. As tarefas vocês já fizeram. Disciplina fácil, fácil. Beleza? Então, hoje foi o nosso último dia. Eu gostaria de ter conhecido vocês pessoalmente, mas infelizmente a pandemia não deixou. Então, vai ficar para uma próxima disciplina. E vocês fazendo essa atividade no tempo certo, aí nessa atividade tem essa questão. Se for entregue depois de quarta-feira, às 23h59, com atraso, aí eu já não vou mais considerar, tá? Então, terminem ela antes das 23h59. Mas só tive um problema, não consegui enviar lá pelo Classroom, me envia até as 23h59 pelo canal que vocês puderem, seja pelo e-mail, seja por WhatsApp, mas cumpram esse prazo, que a atividade é bem simples, certo? Tudo ok?
Entenderam direitinho? Então é isso, gente. Então hoje foi a nossa última aula de requisitos. A disciplina, ela foi corrida. Eu espero que vocês tenham ficado com o básico da disciplina. Eu sei que se fosse uma disciplina presencial, no formato mais tradicional, a gente talvez tivesse um tempo maior para trabalhar essa disciplina, para fazer os exercícios. Infelizmente não deu. Mas o que eu quero que vocês fiquem é que toda vez que for fazer novo sistema, a gente precisa fazer esse trabalho de licitação e documentação. Posso fazer de duas formas, ou aquela documentação tradicional que vocês têm os templates para fazer, ou essa mais simples que vocês viram hoje. Como é que eu vou escolher? Depende da situação. Não existe uma mais certa, não existe uma mais correta. O que existe é uma que vai se adequar melhor. Então, se o dia que vocês precisarem fazer essa documentação, vocês já ficaram com os templates, que foi o que vocês receberam ao longo das aulas, viram como tem que fazer, e aí assistam as gravações para vocês relembrarem como é que tem que fazer isso, porque realmente foi bem corrido, mas eu espero que tenha ficado alguma coisa da disciplina para vocês, tá bom? Excelente dia para vocês, foi muito bom ministrar essa disciplina, façam lá a atividade, porque é uma disciplina simples e eu acho que todos que vocês fizeram as tarefas, que fizeram as entregas, vão ter aprovação. Beleza, gente? Se cuidem e espero que a gente se veja em uma nova disciplina já da forma presencial para eu poder conhecer o Oriximiná, tá bom? Tchau, tchau, gente. Para a gravação.